Nossas crenças reais são aquilo pelo qual vivemos. Palestra completa realizada em 21 de maio de 1963. Agora podemos transformar isso em um hábito e não aceitar realmente. Eu gostaria que todos realmente prestassem toda a atenção. Nossas crenças reais são aquilo pelo qual vivemos. Portanto, é tão importante obter a verdade. Pois a crença, seja ela verdadeira ou falsa, se realmente acreditarmos nela, viveremos de acordo com ela. E posso lhe dizer que não precisamos experimentar o que dissemos que acreditamos para realmente acreditar nisso. Vou te dar um exemplo muito gráfico. Eu pessoalmente nunca, e acho que nenhum de vocês já pulou de um prédio alto. Não tivemos essa experiência, mas acreditamos que se a tivéssemos seria fatal ou incapacitante. E então não o fizemos, e ainda assim não o experimentamos. Portanto, uma crença real equivale a saber. Você não consegue distinguir entre os dois, acreditar e saber, quando se trata de uma crença real. Agora, uma crença real pode ser uma mentira, mas é tão conhecida quanto uma crença verdadeira. Portanto, é muito importante que você e eu estejamos expostos à verdade. Nada é mais importante do que o testemunho de Jesus seja ouvido e respondido. Nada é mais importante, não me importa o que seja neste mundo, do que o testemunho de Jesus seja ouvido e respondido. Não estou dizendo que a sua resposta será afirmativa, pode ser negativo, como nos é dito no último capítulo do livro de Atos. Paulo passou o dia, de manhã à noite, tentando explicar-lhes o reino de Deus e tentando convencê-los sobre Jesus. Ele usou o argumento das Escrituras, só existe o Antigo Testamento, então ele usou o argumento da lei de Moisés e dos profetas, e somos informados de que alguns foram convencidos pelo que ele disse e outros não acreditaram. Agora, esse é o seu privilégio, acreditar ou não, mas você deve ser exposto ao testemunho de Jesus. Pois nos é dito que ele é o primeiro fruto que despertou dos mortos. Ele é o pioneiro e o auge da nossa fé. Então Deus teve sucesso em seu propósito, e aqui está o primeiro sucesso. Não é maior que você quando ele consegue em você, não é maior, mas aqui está o primeiro em quem ele conseguiu produzir sua profecia, seu propósito. E ouça o seu testemunho, pois ele nos diz: estas palavras não são minhas. São as palavras daquele que me enviou. E todas as palavras que falo são palavras de meu Pai. E então ele está apenas repetindo o que lhe foi ditado por aquele que o ressuscitou dos mortos. Agora descemos a este nível e tomamos uma de suas declarações. Aqui está uma declaração. Tudo o que você pedir em oração, acredite que você recebeu, e você receberá. Agora, incontáveis centenas de milhões de cristãos repetiram esta declaração. Eles realmente acreditam nisso? Oh! Eles citarão isso das Escrituras, eles realmente acreditam nisso? Peguei essa mesma afirmação e coloquei-a na nossa linguagem moderna com estas palavras. Imaginar cria a realidade. Sei disso por experiência própria, e direi. Imaginar cria a realidade. Muitos de vocês que vêm aqui já provaram isso. Muitos de nós provamos isso de certa forma, mas eles vão repetir e falar da boca para fora. Mas digo se isso se tornar real para a pessoa que o ouviu, porque o hábito da preocupação revela uma falta de fé nesse ditado. Se me preocupo, estou imaginando, não estou. Não estou cumprindo a afirmação de Jó. E os meus temores se apoderaram de mim. Então, se eu me preocupo com um problema, ele não consegue encontrar um emprego, as coisas vão de mal a pior, não consigo pagar minhas contas e estou preocupado. Será que realmente acredito que a imaginação cria a realidade? Realmente acredito nisso como acredito em algo que não experimentei, como pular pela janela. Eu sei que vou quebrar meu pescoço ou machucar meu corpo, vou aleijá-lo ou matá-lo, eu sei disso. E eu não experimentei isso, mas eu sei disso. Que acreditar e saber se tornaram um. Mas quando se trata disso, bem, acredito que sei disso com a mesma intensidade. Eu realmente acredito que imaginar cria realidade? Se o fizesse, não poderia me preocupar, pois preocupação é apenas evocar o que temo neste mundo.
pois a preocupação é um ato imaginário. Eu não poderia me preocupar com nada se realmente acreditasse que a imaginação cria a realidade. Por isso digo que nada é mais importante para nós do que ouvir o testemunho de Jesus e responder a ele. Não estou dizendo que todos que ouvirem essa afirmação irão aceitá-la. Disseram-nos que ele foi rejeitado neste mundo. Quem foi rejeitado? Ele foi rejeitado. Agora deixe-me mostrar quem ele é. Disseram-nos que ele foi rejeitado pela maioria das pessoas do mundo e, apesar dos números atuais, 900 milhões, eu diria com segurança que quase 900 milhões o rejeitam porque não o conhecem. Eles acham que o conhecem, mas não sabem quem ele é. Agora, você pega essas palavras, junta-as e tenta encontrar sua própria resposta. Aqui está um trecho retirado das obras de Paulo, é o capítulo 5 de 2 Coríntios. De agora em diante não considerarei ninguém do ponto de vista humano, embora eu já tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Versículo 16. Ouça com atenção. Ele o viu uma vez como um homem, e agora não o considera mais assim. O mesmo autor, Paulo, agora em sua carta aos Gálatas, ele escreveu apenas uma, então em sua carta aos Gálatas, no 3º capítulo, em que ele nos diz que nossa descendência é Cristo. Se você quiser, é o capítulo 3, versículo 16, nossa descendência é Cristo. Vire a página no capítulo 4 e ele nos diz: Meus filhinhos, por quem estou de novo em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vós. Versículo 19. Agora ele vê o mistério. Agora ele vê quem Cristo realmente é. E quando eu te digo que tudo neste mundo é humano, tudo, montanhas, cidades, rios, tudo neste mundo assume forma humana quando o homem começa a despertar. Então Cristo assume a forma humana. Mas o mesmo autor, Paulo, define Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. Como o poder e a sabedoria podem assumir forma humana? Posso dizer que sim. Na verdade, sai de você e assume a forma humana, mas é você mesmo. Portanto, antes de chegarmos a este ponto, esta é a profundidade da noite. Voltemos agora à afirmação imaginar cria a realidade. Recebi uma fita na semana passada do estado do Maine. Um amigo meu trouxe sua máquina para casa e tocou para mim. E enquanto ouvia, aqui está uma senhora que conheci há 8 anos em São Francisco. Na fita, ela disse: Sinto que deveria lhe dar um resumo das coisas que aconteceram conosco desde que ouvi você pela primeira vez. Ouvi você em São Francisco há 8 anos. Fiquei lá pelos próximos 2 anos, então ouvi você 2 vezes. Eu realmente acreditei em você. Desde o primeiro dia em que ouvi você, acreditei em você. Então saí, reorganizei minha casa e vendi, comprei outra, arrumei e vendi. Aí, no 2º ano, quando você veio, decidi que realmente iria viajar. Tudo o que tínhamos era uma casa arrumada. Lembro-me vividamente da noite em que eles passaram por Beverly Hills. Eu não tinha ideia de que esta senhora e a outra senhora no carro e os 2 filhos e o cachorro foram reduzidos para $8. Eu não fazia ideia. Mas em sua gravação ela me conta a história. Ela disse: Acreditei firmemente em você quando disse imaginar cria a realidade. E assim começamos, ou seja, começamos. Ela e sua amiga que tinha 2 meninas e um cachorro, um poodle enorme, cujo nome era Doris. Eu posso vê-la agora. E Doris era uma senhora perfeita. Então ela parou na frente da nossa casa, morávamos em El Camino, e saí para ver uma coisa peculiar, um carro velho e um trailer velho. Eles estavam a caminho do leste, e quero dizer, Maine. Você não pode ir mais a leste da água, e eles só tinham $8 entre eles. Ela estava colocando em prática a imaginação que cria a realidade. Naquela noite eles partiram. A próxima parada foi Palm Springs. Eles foram a uma agência de empregos e perguntaram se havia algum emprego disponível. Eles disseram: Bem, se você sabe pintar. Bom, eles eram pintores, mas pintores artísticos, quer dizer, não eram pintores de casas.
Mas eles pintaram coisas lindas. Ela disse: se eu posso pintar essas coisas, posso pintar uma casa. Então eles disseram: havia uma escassez de pintores de casas neste momento, e há uma casa aqui com fome de trabalho para fazer. Se você quiser aceitar o emprego, ele é seu. Então os dois pintaram a casa e fizeram um trabalho maravilhoso, recuperaram as finanças e partiram para o Arizona. Eles fizeram algo semelhante no Arizona. Bem, quando acabou, eles estavam no Maine. Eles ainda tinham muito pouco, naturalmente, viajando por todo o país, alimentando 4 bocas e o cachorro, e comprando gasolina e óleo para o velho calhambeque. Quando chegaram lá, não estavam lá há mais de uma semana quando receberam uma carta do banco informando que a casa que haviam vendido em São Francisco em um acordo de longo prazo, o homem recebeu algum dinheiro, ele herdou algum dinheiro nesse intervalo, e queria que tudo estivesse completamente resolvido e pagasse todas as hipotecas da casa. Deram-lhe 20 anos para pagar e ele pagou tudo em 2 semanas. Então eles receberam o cheque. Com isso compraram uma casa, trocaram, modernizaram, venderam e tiveram lucro. A próxima coisa que souberam foi que estavam a caminho da Espanha. Percorreram toda Paris, toda a França, toda a Europa, regressaram à Espanha. Lá permaneceram 5 meses e compraram 2 acres de terra na Espanha. Nenhuma casa ainda. Isso é para o futuro, dizem eles. Depois eles voltaram para o país onde moram agora, no Maine. E ela achou que deveria me contar e me dar um resumo de suas experiências com base na simples afirmação imaginar cria realidade. Para eles isso se tornou uma crença real. Não foi dado da boca para fora. Todo o vasto mundo dirá da boca para fora. Imaginar cria realidade, e a primeira coisa que você sabe é que eles fazem tudo, menos imaginar a solução do problema. Eles nunca imaginam o fim e se perdem no final, apenas dizem. Imaginar cria a realidade. Agora voltamos ao capítulo 11, versículo 24, do livro de Marcos. Tudo o que você desejar, seja o que for, não precisa ser bom para você. Tudo o que você desejar, acredite que você recebeu e você receberá. Essa é a promessa. Digo que nada é mais importante neste mundo do que ouvir o testemunho de Jesus e responder a ele. Eles dirão: isso é loucura. Isso é uma mentira. Eu não acredito nisso. Tudo bem, responda de qualquer maneira. Ou responda afirmativamente e diga que acredito, como as meninas acreditaram. Eles acreditaram. Hoje, saindo daqui, a mais de 3.000 milhas de distância, e comecei com $8 e um carro velho, 2 crianças, 2 adultos e um cachorro, e conseguindo, e depois indo para a Europa. E eles tiveram alguns acontecimentos peculiares, eles compraram a passagem em um cargueiro e aí veio uma greve e aquela linha foi cortada. Agora todas essas linhas precisam ser abertas, para que funcionem umas com as outras. E como a linha foi atingida, com base na greve de alguns estivadores na cidade de Nova York, eles convocaram, entre todas as linhas, o Queen Mary. Eles não fizeram isso, aqueles que lhes venderam o ingresso fizeram isso. Eles disseram: temos passageiros aqui e a fila está interrompida, você pode acomodá-los no Queen Mary? Não havia acomodação na segunda ou terceira classe, apenas na primeira classe, então eles foram de primeira classe no Queen Mary. Eu lhe digo que essa coisa nunca falha. E você não consegue acreditar nisso, você tem que acreditar. Uma crença real é aquela pela qual vivemos, você realmente vive disso. Agora, ouça o testemunho de Jesus, pois lhe foi dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tudo o que acontece com ele deve acontecer comigo, deve acontecer com você, tudo. Não me importa qual seja o estado, tudo deve acontecer conosco. Para o Espírito de Jesus, o próprio testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o que aconteceu com ele? Ele nasceu de uma forma incomum, de uma maneira única, o Filho de Deus, gerado por Deus. Ouça com atenção, e Deus está se gerando. Quando Deus gera a si mesmo, o autogerado ainda é Deus. Ele não está gerando outro, ele está se gerando. Portanto,
Deus está gerando a si mesmo, e quando ele gera a si mesmo, ele ainda é ele mesmo. Mas o autogerado teria que ser filho e o gerador seria pai. Mas se o filho gerado é um com o gerador que é o pai, o filho pode dizer: eu e meu pai somos um. Não pode ser outro. Ele está se gerando, ele não está gerando outro. Portanto, se ele gerar a si mesmo, a coisa gerada seria o filho. Mas porque é ele mesmo, e aquele que o gera é pai, o estado ou autogerado também é pai, não é? Ele disse: eu e meu pai somos um. Meu pai é maior do que eu. Mas se o autogerado, embora filho, ainda é pai, pois ele apenas gera a si mesmo e, portanto, o gerador é um pai, o estado gerado é filho. Mas ele está apenas se gerando, portanto, o filho gerado também é pai. Se ele é pai, então ele deve ter um filho. E assim, aqui está o grande mistério do aparecimento de Davi. Davi está preparado desde o início para provar a todos que ele gera que ele mesmo lhe deu, que é pai. E assim Deus se gera. E quando ele se gera em você, é você, não é outro. Você sai desta tumba, e é você, mas é Deus. Deus e o estado gerado são um, pois ele não pode gerar outro. E, portanto, gerar é pai, gerar é filho. Bem, o filho e o pai são um. Mas porque o pai é pai e o filho é um com ele tem que ser pai, portanto, onde está meu filho? Depois vem Davi. Davi entra em seu mundo e o revela como pai. Veja o mistério. Portanto, digo que nada é mais importante neste mundo do que o testemunho de Jesus seja ouvido e respondido. Deve-se responder a isso de forma negativa ou afirmativa. Espero que você responda afirmativamente. Porque se você acreditar nisso esta noite com a mesma intensidade com que acredita agora naquilo que ainda não experimentou, como deixar a casa, você não experimentou isso, mas ninguém neste mundo poderia dissuadi-lo da crença de que se você cair do alto desta casa, você quebrará o pescoço ou aleijará o corpo. Que você faria isso para refutar essas afirmações, você faria isso. Porque para você, sem a experiência, a crença se tornou. Saber é o mesmo que saber e ainda assim você não experimentou. Então peço que você acredite nisso com a mesma intensidade mesmo não tendo vivenciado isso. Eu experimentei isso e quero falar com a convicção de ter vivido isso, de que você, que não o experimentou, pode acreditar com a mesma intensidade com que agora acredita que, se abandonasse esta casa, ficaria aleijado ou se mataria. Então é isso que estou tentando superar esta noite. Só nos restam alguns, mais 3 depois desta noite, e não devemos falar da boca para fora estas revelações de Cristo. Pois ele disse nas suas palavras e nas nossas palavras: imaginar cria a realidade. Se você se preocupa e isso é um hábito, você está revelando falta de fé na afirmação de que imaginar cria a realidade. Como você pode realmente se preocupar com qualquer coisa neste mundo e ainda acreditar que tudo o que você imagina acontecerá? Para tudo o que você pedir em oração, acredite que você recebeu e você receberá. Se você realmente acredita nisso, e não apenas fala da boca para fora, você não poderia se preocupar, você não poderia. Pois a preocupação é simplesmente uma confissão da sua falta de fé na afirmação de que a imaginação cria a realidade. Portanto, não estou pedindo a ninguém aqui que pegue um carro usado e parta para o Maine. Mas se você só tem um carro usado e esse é o seu objetivo, posso lhe dizer que temos provas tangíveis de que funciona. Aqui temos em nosso último livro 40 histórias de casos selecionadas de mais de, perto de 1000. Eu poderia ter usado todos eles, todos baseados nesta simples afirmação de que a imaginação cria a realidade. Mas veja, até que se torne algo tão permanentemente fixado em nossas mentes como uma experiência de queda e ainda não experimentada, mas acreditando até o ponto em que se torna conhecimento, podemos voltar inúmeras vezes às crenças anteriores e não persistir realmente em acreditar e aplicar este princípio. E muitos de nós, mesmo no livro, há 40 histórias contadas. Espero que todos ainda sejam fiéis à imagem. Quão fiéis eles são, eu não sei. Mas mesmo que suas histórias tenham sido usadas no livro, eles ainda poderiam voltar ao seu antigo modo de pensar e dizer consigo mesmos:
Bem, você sabe, talvez isso tivesse acontecido de qualquer maneira. Isso é bem possível. Só peço que você acredite com a mesma intensidade com que você acredita em algo que não vivenciou. Há tantas coisas que eu poderia lhe dizer que você ainda não experimentou e que acredita saber. Você não passaria uma navalha na garganta e ainda não experimentou isso. Você sabe, sem experiência, que se fizesse isso estaria morto. Você não experimentou isso, mas você sabe disso. Portanto, nem tudo o que realmente sabemos se baseia na experiência. Então ele vem e nos revela a coisa mais gloriosa do mundo e nos diz o que Deus tem reservado para nós, e entregar-se a nós, sem compromisso. Sem intermediário. Ele se entrega a nós o Pai. O Pai realmente se torna o estado gerado, ele se gera. E ele se gera de tal maneira que dá ao estado a paternidade gerada, e dá vida a testemunho daquele autogerado como Pai. Pois Davi o chama de Pai para cumprir a profecia do Salmo 89. Encontrei Davi e ele me clamou. Tu és Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículo 26, Salmo 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Versículo 7. Então aqui estava esta coisa estabelecida no início dos tempos para revelar o propósito de Deus. Quando ele se gera em nós e nós saímos do nosso ser como filho, temos que ser pai. Embora sejamos apresentados como filho de Deus, o pai e o filho são um, mas ele é um e o pai do pai. O filho tem que ser pai, portanto, onde está meu filho? Bem, o grito no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. A glória de um pai é o filho. Se então eu sou pai, onde está meu filho? Se eu realmente sou gerado por Deus e Deus é pai e eu sou um com meu pai, nós somos um, eu sou autogerado, e meu pai e eu somos um, então onde está meu filho? E então vem Davi e Davi chama você de pai. Portanto, se você ainda não experimentou isso, e presumo que não o fez, peço-lhe que acredite com a mesma intensidade com que agora acredita em coisas que não experimentou. Você não teve a experiência de cair do Empire State Building, mas sabe que se o fizesse, morreria. No entanto, você não experimentou isso, mas você sabe disso. Portanto, conhecer e crer são iguais quando a fé se desenvolve no homem. À medida que a fé se desenvolve, eles se tornam um. Então peço que você conheça essa história, que ela seja verdadeira, com a mesma intensidade com que você conhece coisas que ainda não viveu. Então esta é a história desta noite. Repetindo. Nossas crenças reais são aquilo pelo que vivemos. É tão importante então que nossas crenças reais sejam verdadeiras, eles poderiam ser mentiras. A última guerra é o resultado da crença em mentiras. Cada guerra, cada violência é a crença em mentiras. Mas eles usarão a arma. Acreditamos em um exército. Acredita em um exército e veio a convulsão do mundo. Portanto, a única verdade é: eu sou a verdade. Ouça as palavras do capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Versículo 6. Você é o caminho para o quê? Eu sou o caminho para o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, mais ninguém. Este é o caminho para o Pai, e eu sou a verdade, tudo o que eu disse é verdade. Não são palavras minhas, são palavras daquele que me enviou. E então ele diz a verdade. Embora não sejam compreendidos, ele diz a verdade. Ele disse: se você não acredita em minhas palavras quando eu lhe falo sobre coisas da terra, como você poderia acreditar em mim se eu lhe contasse coisas do céu? João 3 versículo 12. Como você poderia entender se eu lhe contasse as coisas do céu, se você não entende as coisas que eu lhe digo sobre a terra? E ele lhes conta as coisas da terra, e eles não respondem afirmativamente. Ele disse: eu sou a vida. E ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Eu sou o caminho para o Pai. É assim que acontece. Ele me gera, e me gerando, ele me gera, e ele e eu somos um. Agora, se você ainda não teve essa experiência, acredite. Acredite.
Eu tive a experiência, assim como está registrado nas Escrituras, eu experimentei isso. E é exatamente assim que acontece. Isso vai acontecer com todos os seres deste mundo. Você sabe por quê? Porque o Deus em você. Se eu lhe perguntar agora: quem é você? Mesmo que você não tenha usado as palavras eu sou e me responda, você pode dizer Grace, você pode dizer John, mas antes de dizer isso, você está na verdade dizendo: eu sou Grace. Eu sou John. Eu sou fulano de tal. Bem, eu sou é o nome de Deus. Mas antes que você possa dizer qualquer coisa sobre si mesmo, você diz: eu sou. Isso é Deus. Bem, Deus está se gerando em você, e Ele vai realmente gerar a si mesmo. E quando Ele se gera, você está realmente formado. Ouça as palavras do capítulo 4 de Gálatas. Meus filhinhos, mais uma vez estou com dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Versículo 19. Cristo está sendo formado em você como você. Todos vocês têm que dar à luz a Cristo, pois Cristo é o Filho de Deus. Agora pergunto, como pode ele ser o Filho de Deus, quando Cristo é o poder e a sabedoria de Deus? Na eternidade tudo é humano, mas tudo é humano. O poder, quando você o vê, assume a forma humana. Quando você vê a sabedoria, ela assume a forma humana. Quando você vê o poder, a onipotência é humana. Tudo é humano. Tudo sai de você porque você é homem. Todos os atributos da mente do homem assumem forma humana. Há muitos anos, deve ter sido há 37 anos, sentei-me no silêncio e ali fiquei perdido em contemplação, e então, diante da minha visão, do meu olho interior, apareceu uma enorme rocha, uma pederneira. E então, diante dos meus olhos, ele quebrou e muitos pedaços se espalharam. Então mãos invisíveis moldaram-no na mais bela figura de um Buda meditando. E aqui estava Buda em meditação. Fiquei grudado nessa linda figura. Ao olhar para ele, fiquei cada vez mais animado. Estou olhando para mim mesmo. Eu era aquele Buda meditativo que estou contemplando. E então começou a brilhar e quando atingiu o limite de luminosidade explodiu. Assumiu a luminosidade de um sol e depois explodiu. Chegará o dia em que, a partir do seu próprio ser, você realmente se apresentará e é Cristo e Ele é exatamente como você, exatamente como você. Você está trazendo à tona o seu próprio ser, Deus está produzindo a si mesmo. E o eu produzido é uma forma, e a forma, o não gerado, gerando a si mesmo. E é você. Cristo é sua descendência. Quando ele se aproxima, quando você olha para ele, ele é você mesmo. Então você entende que João, capítulo 3. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Versículo 19. Pois eu vi a figura meditativa, toda feita de pedra. Estamos mortos como pedra no começo. E aqui quebrou, moldando-se em algo que era uma estátua. E então dele surgiu um ser vivo e brilhante e eu sou o ser que estou contemplando. Então Deus está se contemplando em você, se gerando em você. E quando ele te apresenta você é Cristo. E é igual a você, você foi elevado ao ápice da perfeição. Você não poderia melhorar a glória ou a beleza do ser que está criando a partir de seu próprio eu. Então aqui podemos começar com uma revelação, assim como as garotas escolhidas na porta da cafeteria. E experimente lá e você provará isso para sua própria satisfação, como eles fizeram. Mas antes de provar isso, peço que acredite com o mesmo grau de crença com que acredita em coisas que não experimentou. Você não precisa experimentar muitas coisas neste mundo para realmente acreditar nelas. E, portanto, se vou começar a acreditar, pois é pelas minhas verdadeiras crenças que vivo, devo acreditar apenas na verdade. Portanto, nada é mais importante neste mundo do que o testemunho de Jesus seja ouvido e respondido. E então responda a isso. Acredite. Espero que sim, porque, no final das contas,
você o fará de qualquer maneira, porque Deus não impedirá seu propósito. O propósito dele é gerar-se em você o molde a ele mesmo e o molde que temos no pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé chamado Cristo Jesus. Esse é o molde. Quando ela sai, você, o progenitor, e você, o gerado, são um. O progenitor é um pai, portanto, o filho gerado deve ser pai. Portanto, se eu sou pai, onde está meu filho? E então Davi aparece e Davi chama você de pai. E então você volta e examina as Escrituras. Então você encontra todas as evidências da experiência. Portanto, Davi deveria chamar o Senhor Deus de Pai. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Então, de quem você fala? Quem é Davi? E quem é Cristo? E então você encontra todas essas respostas chegando até você. Ele me chamou de Pai. Se ele me chamou de Pai, como posso ser filho dele? Portanto, Cristo é o gerado de Deus. Mas ele é um com Deus. Se ele é um com Deus e Deus é Pai, ele tem que ter um filho, e Davi o chama de Pai. Então ele faz a pergunta: O que você acha do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: O filho de Davi. E então ele respondeu: Por que então Davi, em espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chamou de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. E então eles lhe disseram: Mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Ele disse: Estou com você há tanto tempo, filho, e você não me conhece? Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer, e mostre-nos o Pai? E não lhe fizeram mais perguntas. João 14 versículo 8. Você vê o mistério? Quando você abre a Bíblia, você está lendo a história de Deus, você está lendo um mistério. Não é como qualquer outro livro do mundo. E um mistério, como já lhe disse repetidas vezes, não é algo que deva ser mantido em segredo, mas é uma verdade de caráter misterioso. Como desvendar? Bem, no meu caso, aconteceu. A coisa toda se desenrola em mim. Estou compartilhando com vocês minha própria experiência, pedindo-lhes que acreditem nela sem a experiência, para que possam ajudar na formação do não gerado interior. Porque você acreditará de qualquer maneira, o homem vive de acordo com suas crenças. Portanto, não aceite essas mentiras e distorça a imagem, pois ela não poderá se manifestar até que esteja perfeita. Pois nos é dito: Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Portanto, você não pode fazer nascer nenhuma imperfeição, isto tem que estar certo. E então você deve ser santo, pois o Pai, o Senhor seu Deus, é santo. Mas não posso apresentar nada além da santidade, mas da perfeição. Então, se você acreditou em uma mentira, então há uma distorção e você não pode fazer nascer nada além da perfeição. Portanto, nada neste mundo é mais importante do que o testemunho de Jesus, e deve primeiro ser ouvido e depois a resposta a esse testemunho. Espero que você responda, como desejo de todo o coração, com total aceitação. Aceite o testemunho. É verdade. Um dia chegará, quem sabe quando, talvez esta noite, minha esperança é esta noite, amanhã, mas no presente imediato, que você apresente a perfeição que é Cristo. Pois você tem que dar à luz a Cristo e Cristo é você mesmo. Você não encontra algo saindo de você, você sai. Você realmente se apresenta e nasce. E todas as testemunhas contadas nas Escrituras estão presentes e dão testemunho dessa presença invisível. Você está mais consciente de estar vivo do que qualquer coisa no mundo, mas ninguém te vê porque Deus é Espírito. É Deus que nasce. Deus é Espírito, portanto, seu Filho é Espírito. Em Deus a vida, no Filho a vida. Você é o ser mais vivo que se possa imaginar naquele momento em que sai do seu ser, autogerado. Pois Deus apenas gera a si mesmo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Bíblia, o Evangelho de João.
A primeira narrativa começa no primeiro capítulo, acho que está do 33º verso até o fim. Começa mostrando aos discípulos encontrando, vendo e acreditando nele, é assim que começa. Primeiro eles o encontram, o veem e acreditam nele. A última narrativa, se você pegar o capítulo 20, há 21 capítulos, mas todos os estudiosos concordam que o capítulo 21 é um epílogo, então, na verdade, o capítulo final do Evangelho de João é o capítulo 20. E a última narrativa é esta, e ver e acreditar. Mas nós avançamos para uma fé que não depende de forma alguma da visão física. A bem-aventurança é dada àquele que não vê e ainda assim crê. Pois mesmo todas as testemunhas reunidas em crentes, elas ainda avançam com uma visão imperfeita e certamente nunca com um objetivo plenamente realizado. Abraão não. Não, nenhum profeta, nenhum patriarca realizou ou obteve plenamente os bens, mas eles ainda avançaram com uma visão imperfeita, uma meta não cumprida. E tudo isso foi reunido, cumulativamente falando, num estado massivo para mostrar o que é produzido pelo homem. Porque por trás disso estão todos esses personagens, ajudando-nos estão as nossas crenças, elas nos cercam. Assim, o Evangelho de João começa com encontrar, ver e crer, termina com ver e acreditar. Mas vai além disso, e então a bem-aventurança é pronunciada sobre aquele que não viu e ainda assim acredita. Então peço que você confie em mim. Peço que você acredite em mim. Posso neste exato momento, e não tenho nenhum desejo de ir, o momento em que eu for realmente não importa, mas se eu não lhe contei a verdade esta noite, como a experimentei, que eu nunca mais fale. Quase. Eu não planejei isso. Não tentei nem por um momento desenvolver alguma filosofia de vida viável. Não tenho nenhum desejo de estabelecer uma igreja, uma religião ou qualquer organização, nenhuma. Estou simplesmente lhe contando o que aconteceu comigo, e o que aconteceu comigo está tudo escrito nas Escrituras. Então, sem ver. Pois Tomé insistiu em ver, e assim apareceu. A porta está fechada, no meio de todos ele aparece, e então, Tomé, porque ele vê o Senhor ressuscitado e acredita, ele diz agora. Você acredita agora porque me vê, Tomé? Bem-aventurados aqueles que não veem e ainda assim creem. João 20 versículo 24. Ele não pronunciou a bênção sobre Tomé, pronunciou a bênção sobre aqueles que não viram, que não tiveram a experiência e ainda assim acreditaram. Então eu lhe digo, comece a acreditar agora. É verdade, tudo o que eu te disse esta noite é verdade. E assim a enorme evidência acumulada do 11º ao 12º capítulo de Hebreus, ele nomeia todos eles, começando pelo primeiro, Abel. Desce até o fim, e então ele diz: incontáveis, depois de mencionar todos os grandes patriarcas. Então ele não poderia mencionar mais nada. Mas eles não receberam a promessa, diz-lhes ele, porque Deus tinha um quadro maior para nós, de que estamos todos unidos. Na verdade não era para eles, mas para nós, porque ainda não estava cumprido o tempo para nascer. E perguntaram quando e quem. Ouça as palavras que usamos anteriormente, citando as cartas de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Não no que acreditei, eu sei em quem acreditei. Ele personificou sua maravilhosa imaginação, pois isso aconteceu com ele. E então aquilo que parecia ser um poder impessoal, ele é o poder e a sabedoria de Deus, e então de repente assume a forma humana e é ele. Então eu sei em quem acreditei. Agora em quem você vai acreditar? Bem, eu sei o que fiz. Eu acreditei. Por hoje é só. Boa noite.